Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera. Esse programa sempre com convidados excelentes, transmitindo aí suas informações, seus conteúdos internos e suas experiências de vida com a gente aqui. Esse programa Consciência Próspera, edição número 92. Edição número 92 tem o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que atua em diversas áreas do desenvolvimento humano e também de práticas espirituais, como a apometria, entre outras. Então vocês pesquisem esse site desse nosso grande apoiador aqui, o Instituto Biosegredo, que apoia o programa Consciência Próspera. Na parte técnica, nós contamos com Ale Productions, do Alexandre Ferreira, fazendo a mágica acontecer aqui no programa Consciência Próspera. E lembro vocês que têm interesse, inclusive, de produzir aí vídeos. Vocês podem entrar em contato com ele, que ele é fantástico, excelente. Excelente, como também traz essa mensagem para você, uma mensagem que é bem interessante, que a gente vai compartilhar agora. Por favor, Ale. Maturidade não se vende em supermercado. Ele é um produto interno bruto que precisa ser lapidado com as experiências da vida. E a cada dia que a gente vai fazendo esse programa, a gente cada vez mais vai desenvolvendo essa maturidade com essas experiências de vida que a gente vem, compartilha e que nossos convidados compartilham também com vocês. E o tema dessa edição, ou melhor, desse segundo bloco da edição 92 é coaching. E nós trouxemos a Ana Zaharoff. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Samuel, e você? Muito bem. A Ana é coach, ela é autora desse livro, Coach, Caminhos para a Transformação da Carreira e da Vida Pessoal. Então a gente vai ter um bate-papo aqui muito especial mesmo, para conhecer um pouco mais e desmistificar também as várias formas de visão que se tem sobre o coach, né? Isso mesmo. Como é que você se sentiu? Como é que você, vamos começar pela parte histórica, como é que você chegou como é que você, como uma pessoa, como um ser humano, chegou no processo de coaching? Como é que foi isso, né? Foi assim, naturalmente, Samuel. Eu sempre trabalhei na área comportamental. Sim. E eu comecei a perceber, assim, que as pessoas passavam por aqueles treinamentos, team building, teamwork, e não conseguiam colocar em prática. Uhum. E às vezes os gestores vinham falar, poxa, fulano passou e não quer mudar. E eu comecei a perceber que existiam algumas dificuldades do dia a dia e que acabavam dificultando. Com isso eu comecei a remodelar todo o meu trabalho, de forma que o número 1 do grupo tivesse umas sessões individuais para ajudar essas pessoas a colocar em prática, de forma que as pessoas-chave daquele grupo também tivessem algumas sessões individuais para multiplicar aquele conhecimento, ou as pessoas que tinham mais dificuldade, e fui remodelando, quando o coaching chegou aqui no Brasil, que as pessoas começaram a falar em coaching, tanto que quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a escrever sobre o trabalho que eu fazia, e quando eu terminei de escrever, eu falei, isso é coaching. E fiquei muito feliz de ver que realmente, assim, o trabalho foi se remodelando e se atualizando, né? Que hoje é a necessidade que seja focado e rápido, né? Muito bem, focado e rápido, que é a necessidade realmente atual, né? Porque é aí que a gente quer realmente se realizar, e a gente quer com rapidez. Então o coach, ele traz isso, ele traz realmente uma rapidez e um foco mais interessante para o cliente, para o coaching, né? Hoje, inclusive, assim, as empresas também começaram a se interessar, porque tem a iniciativa da própria pessoa, né, que procura. E as empresas começaram a se interessar por esse tipo de programa, por quê? Porque o resultado é rápido. Hoje não dá mais para você entrar num processo que você vai demorar 1 ano, 2 anos para fazer uma mudança. Por exemplo, o processo que as pessoas denominam terapia, que boa parte das terapias tem um prolongamento mais extenso, né? Mas nessa área também a gente está tendo mudanças, né? Hoje você tem muitos profissionais fazendo a terapia breve, fazendo terapias mais focadas, né? Para trabalhar determinado tipo de problemática, então casais, família, enfim. É verdade. Eu acho que a mentalidade também está mudando bastante, né? Bom, quando se fala de coach, quando se fala desse processo, ele sempre vai vir à tona, né, mudanças. Ele exige, ele traz, ele motiva, ele empolga, ele traz realmente essa conexão com os processos de mudança. E
quando nós estamos diante de processos de mudança, o que vem para a gente são as resistências. Como que a gente vai lidar, então, com essas resistências? Porque às vezes as pessoas, como nesse caso que você falou, passam por um treinamento, passam por um processo, e as resistências? Como lidar com essas resistências? Bom, uma das funções principais do coach é ajudar as pessoas a vencer a resistência. E a resistência, Samuel, é natural ao ser humano. Nós somos conservadores por natureza. Ou seja, o que é ser conservador? Nós preferimos aquilo que a gente já conhece. O novo causa medo, causa insegurança, isso é para todo mundo. Então, e o mais incrível é que às vezes esse conforto, essa zona de conforto ou de desconforto pode até ser incômoda, né? E ainda continua aí naquele processo, sem mudar, porque aquilo é conhecido. Com certeza, ela é incômoda. Por isso que a gente fala, tem que sair do conforto, né? Ficar um pouco desconfortável, então eu chamo de zona do desconforto. Vamos dizer assim, voluntário, né? Porque às vezes você não sai da zona de conforto e algo acontece e te obriga. Então, uma demissão, um problema sério na saúde, você não investiu para trabalhar aquilo, se você infartar, você vai ter que parar e vai ter que tratar, né? Mas, assim, acho que só complementando, que é super importante essa pergunta que você fez, que eu acho que ela é a essência de tudo, né, Samuel? Sim. Mudar. Se a gente for ver assim, todo mundo quer mudar. Fala assim, não, fulano não quer mudar. Não, as pessoas querem. Algumas pessoas têm mais medo, mais insegurança, têm mais dificuldade e outras não. Então, uma dica, assim, eu sei que você no final pede dica pra gente, mas está me vindo agora porque... Não, eu acho super inteligente a forma que você vai conduzindo. Mas me veio uma dica agora. Não existe mudança sem mudança de hábito. Então, me vem algumas coisas assim do dia a dia que a gente convive. Então, pessoas que querem parar de fumar, pessoas que querem emagrecer, sem mudar o hábito. Eu vou parar de fumar e a hora que me der aquela vontade que eu vou fazer, eu tenho que colocar um outro hábito, né? Pessoas que querem emagrecer, assim, e não muda o hábito da alimentação, a sua rotina, enfim. Então, não existe mudança sem mudança de hábito. Mudanças de hábito, e esse é um dos pontos que é bem interessante, porque um hábito, vamos pegar nesse ponto, como que se forma um hábito? Então, a gente vai fazendo os caminhos, né? Falando em termos dos neurônios, e quanto mais eu repito determinados comportamentos, eles vão ficando mais cristalizados, vamos dizer. E o que acontece? Cada vez que eu tenho uma dificuldade ou que eu preciso resolver alguma coisa e eu me comporto daquele jeito e consigo, eu recebo um feedback. Então, olha, dessa forma eu vou conseguir. Por exemplo, a criança, ela vai com a mãe no supermercado, ela quer comprar aquela coisa. Ela chora, se joga no chão, ela consegue. Ela vai colecionando respostas e vai desenvolvendo seus hábitos, que são aquelas coisas que a gente faz automaticamente, você não para pensar. Então, os hábitos podem ser úteis num determinado momento e deixar de ser útil. Aliás, às vezes até ser um obstáculo e a gente não percebe. Por isso que a gente tem que rever, né, o quanto eles estão sendo úteis ou o quanto estão atrapalhando. Mas a gente vai colecionando. Né? Uhum. Muito bem. No mercado existe uma variedade enorme, uma diversidade de formas e nomes de coisas de atuações e processos relacionados com o coach. Para você, o que é um verdadeiro coach? O que é realmente um coach? O que é isso? Bom, você sabe que tudo que vira moda, né, às vezes até acaba sendo banalizado, né, Samuel? Exato, então, hoje, realmente, verdade, tem coaching life, coaching pregnant, coaching love, coaching, tem coaching para tudo, né? O que é o profissional coach? Sim. Né? É aquele profissional que, essencialmente, ele vai ajudar alguém que o procura, ou que foi contratado para isso, a atingir os seus resultados. De que forma? Oferecendo ferramentas, instigando, mais perguntando do que respondendo. Então, o coaching, ele não tem que dar respostas. Aliás, porque as melhores respostas são aquelas que estão dentro da gente, né? Que a gente tem pela intuição, pelo conhecimento, pela experiência. Então, o profissional, além disso tudo, Samuel, uma coisa que eu gosto de ressaltar, ele tem que ser uma pessoa disponível.
para estar disponível, o processo de coaching não é só na hora que o cliente está ali na sessão. Só na hora da sessão. Uhum. De repente, aquele processo, ele está indo para uma reunião, ele está indo para uma reunião no exterior, ele está indo para uma conversa difícil com a equipe e meia hora antes ele fica numa dúvida. Então, a gente tem que estar disponível para atender, para trocar aquela ideia naquele momento. Então, e ele precisa ser uma pessoa que tenha experiência e vivência naquilo que ele está falando. Então, como as coisas que ficam na moda, Samuel, tem formação para quantos milhões de coach a gente quiser. Eu recebo muitos e-mails, seja um coach, profissão do momento e tal. E aí as pessoas fazem o curso, recebem uma certificação, mas não tem aquela vivência dentro da dinâmica das organizações, da comunicação, porque quando o cliente traz uma problemática, você, se você entende, se você vivenciou, você vai poder ajudá-lo, porque você vai entender além daquilo que ele está trazendo, né? É bem interessante esse comentário que casa, inclusive, com aquela frase que a gente abriu no programa relacionado com a maturidade, né? Que é um produto interno e bruto. Então, a gente vai dar aquele produto, ou vai oferecer aquilo que a gente tem dentro da gente de acordo com as nossas experiências, né? De acordo com a nossa sabedoria, de acordo com o que a gente vivenciou realmente. E é tão interessante isso porque as pessoas que melhor conseguem lidar, por exemplo, com pessoas que passou por processos de abuso, ou passou por processo de depressão, ou passou por uma situação difícil na vida, são aquelas que já vivenciaram isso. E aí você sente uma afinidade maior, você sente realmente uma ligação com um coach, ou com um terapeuta, ou com um profissional da área de psicologia, por conta dessas experiências. É verdade, né? Samuel. Vamos focar num outro ponto, que é um ponto que você tem muita experiência e muita maturidade nesse ponto, que é o ponto da carreira. Como é que funciona, então, o coach de carreira? Então, como o próprio título colocou, e eu sei que todo o seu trabalho, o seu foco também é o lado da pessoa. Então, o desenvolvimento da carreira, o sucesso da carreira, ele tem que andar junto com a vida pessoal. Sim. Não existe sucesso profissional quando a sua vida está cheia de problemas, quando você está infeliz, está insatisfeito, ou está com problemas de saúde e tudo mais. Então, o sucesso da carreira, ele vai acontecer, é claro que a maior parte do nosso tempo a gente está no papel profissional. Uhum. Então, tudo aquilo que você aprender para usar no seu papel profissional, no seu relacionamentos, na sua comunicação, na harmonização do ambiente onde você está, você pode transpor para a sua vida pessoal. Sim. E, mais do que isso, quando você desenvolve o seu papel profissional a ponto de você estar feliz, satisfeito, porque tem que estar feliz, Samuel. Tem que estar feliz. Eu falo, isso não é pregação, não é... Mas... se você não está feliz, o seu trabalho não vai ser bem feito, as pessoas ao seu redor não vão se sentir bem. Então, se em média, que é uma média para quem vive em São Paulo até pequena, né, Samuel, 70% do seu tempo ativo, a sua energia psíquica está no papel profissional, e você aprende a usá-la, a lidar com ela de uma forma harmoniosa, onde você está feliz. Claro que vai ter problemas, claro que vai ter conflitos, claro que você vai ter pessoas na sua equipe, ou pares, ou acima de você, com mais dificuldade, mas você aprendendo a lidar com isso de forma a não deixar o seu emocional, a sua saúde afetar, quando você chegar para viver os 30%, que é o papel de pai, de irmão, de esposa, de jogador de tênis, de futebol, né, tomar uma cervejinha de amigo, a sua energia psíquica vai ter de melhor qualidade. Então, o que eu escuto muito, Samuel? A gente que mora numa cidade grande. Eu não tenho tempo para curtir os amigos, eu não tenho tempo para curtir a família. E o que eu vejo hoje, assim, não é a questão da quantidade do tempo, é a questão da qualidade. Porque se a sua energia psíquica está de boa qualidade, ou seja, aquele 70%, você pode estar cansado, mas você está bem, você está em paz, você está harmonizado, equilibrado. Se você ficar 20 minutos, passar no boteco, né, lá no bar, ou na casa do amigo, tomar uma cerveja, dar um abraço, esses 20%, esses 20 minutos, desculpa, todo curso por cento, esses 20 minutos vão ser muito positivos, vão ajudar a recarregar para o outro dia de trabalho. Então, a carreira, o sucesso, caminha junto com a vida pessoal. E como é que a gente faz? Primeiro, a pessoa tem que saber
aonde ela quer chegar. Então, algumas pessoas falam assim, olha, eu não estou satisfeito, não é bem isso que eu quero, mas ainda não sabe aonde quer chegar. Então, aquela história de você põe a escada, chega lá em cima e fala, não é aqui. Então, é saber onde quer chegar, focar, persistir e estar preparado para receber as oportunidades. Você falou de foco, você falou dessas questões relacionadas com a pessoa realmente direcionar, né? Focar onde ela quer chegar, colocar a escada realmente no lugar certo. Qual é a diferença, se existe diferença entre objetivos e metas, e como que a gente pode alcançar as nossas metas e realizá-las com maior propriedade, com maior energia e alegria, como você mesmo comentou? Olha, no coaching, eu sei que tem algumas palavras que a gente usa muito nas organizações, eficácia, eficiência, metas, objetivos, pode ter alguma diferença em determinadas áreas. No coaching, pra gente, meta, objetivo, é tudo a mesma coisa. É assim, aonde você quer chegar, o que você quer como resultado. Se você chamar de meta, tudo bem, se você chamar de objetivo, tudo bem. Então, não vemos diferença. E como é que você faz isso? Você tem que organizar. E até a gente faz o exercício de fazer por escrito. Sim. Quando você organiza o seu pensamento para colocar por escrito, você está também organizando as suas ideias. Então, a primeira providência é fazer por escrito. O que realmente eu quero. Tá aí uma dica para você que está acompanhando o programa. Vocês falam assim, bom, mas um monte de pessoas podem recomendar, colocar no papel, faz diferença? Faz diferença. Está vendo que a coach aqui está explicando que faz realmente a diferença, né? Em relação a isso, a pessoa realmente agora descobriu, por exemplo, ela descobriu qual é o objetivo, qual é a meta que ela quer alcançar, o que ela quer realmente realizar na vida. E só que ela se sente sem confiança. É possível que a pessoa desenvolva essa autoconfiança através de um processo de coaching? Isso também é possível ali na sessão ou no dia a dia? Como é que é isso? Como é que funciona esse processo de autoconfiança? Muito boa essa pergunta, Samuel. Porque o que eu venho constatando ao longo de todo esse tempo que as pessoas se acham muito menos capazes do que realmente elas são. E isso indistintamente, independentemente do cargo, se é um presidente, se é um diretor, se é um trainee, independentemente da idade, se é homem, se é mulher. Então, a primeira grande, vamos dizer assim, missão do coach é ajudar essa pessoa a ousar olhar para si e acreditar. Então, no primeiro momento, as pessoas ficam assim, bom, eu gostaria, e a gente vai, eu gostaria não, você quer? Aí eu quero, então você quer, então nós vamos colocar aqui. Em quanto tempo? Isso é super importante. Então, colocar por escrito e marcar o tempo. Aquilo que não tem tempo definido para acontecer, Samuel, não acontece. Então, eu vou começar a fazer uma dieta o mês que vem. Ou eu vou começar, mas não fala quando. Eu vou trocar de emprego. Eu vou fazer um curso, né, XY em algum lugar. Eu vou mudar de cidade. Aquilo que a gente não coloca data, a gente não prioriza. Então, é por escrito e com data. Você falou de missão, né? Falou de processo de propósito, né? Citou, né? Nas entrelinhas essa questão. E todas as vezes que eu vejo esse tema de propósito, missão, me vem sempre uma questão voltada, não a uma coisa física ou material, mas uma coisa mais espiritual, uma coisa mais, vamos dizer, visionária de ser, né? As inspirações, a intuição, escutar essa voz interior. Como que você relaciona, então, o coach com o processo da meditação, se é possível isso e como isso é feito? O que a Ana tem, ou qual a sua opinião sobre isso? Né? Nossa, Samuel, é totalmente possível. Eu não sei se você viu no livro, eu uso meditação no processo de coaching. Não li ainda o livro, vou ler, avisando aqui nossos amigos internautas que eu acabei de ganhar aqui um exemplar da nossa convidada, e eu vou ler, ainda não li, mas vamos dizer que intuitivamente a gente sentiu que esse seria um tema interessante, até porque o programa Consciência Próxima também abrange essas questões, né? O mental, o emocional, o físico-financeiro e também o espiritual, né? Por favor. Então, Samuel, eu coloco como pré-requisito hoje, para quem quer ter sucesso na vida pessoal, na vida profissional, aprender a lidar com o seu emocional utilizando ferramentas, instrumentos, técnicas, a gente pode chamar do que a gente quiser, para trabalhar o seu espiritual.
Então, a meditação é uma forma de fazer isso. Então, eu passei por esse processo quando eu fazia uma especialização de medicina comportamental. E aí, no final, nós tínhamos que escolher áreas para fazer o estágio, né, supervisionado. Eu falei, meu Deus, a maioria ali era da área de saúde. Eu falei, eu sou de empresa, então tinha hipnose, meditação, biofeedback. Eu falei, o que eu vou usar? Eu falei, eu vou escolher meditação e hipnose. E me submeti ao processo. Naquela época eu vivia um processo difícil na minha vida e estava com insônia há meses. Então procurei florais e, enfim, uma série de coisas. E estava difícil de vencer. De repente eu comecei a perceber, nossa, que bom, eu tô dormindo bem, voltei a dormir. E comentei com uma professora, que é uma professora doutora no assunto, né, professora Elisa Harumi. E ela falou, mas este é um dos efeitos da meditação. Eu falei, nossa, não acredito. Ela falou, ele baixa a ansiedade, nos ensina, nós aprendemos a ficar consigo mesmo. Isso é um aprendizado maravilhoso, né, Samuel? Quando você aprende a ficar com você, você se torna uma pessoa melhor para ficar com os outros, não é? Porque aí você vai enxergando aquilo que se te incomoda, imagina os outros, né? Enfim, a meditação hoje eu acho que não é um adicional, ela é imprescindível. Vivemos uma era. Eu não gosto de comparar assim, é melhor ou pior. Mas a era que nós vivemos hoje, ela é turbulenta, ela é agitada. Isso sem contar que a gente mora numa cidade grande, né? Nas grandes metrópoles, nos lugares onde você tem maiores movimentos. As inovações são constantes. Você acabou de aprender alguma coisa, você já está quase ficando obsoleto, né? Então, para aprender a lidar com isso, a competição é muito grande, né? Então, para aprender a lidar com isso, você precisa trabalhar o seu lado espiritual, o seu lado emocional. E para isso, então, o que eu uso no coach? Meditação, né? Respiração e yoga. Eu falo, olha, a meditação é um pouco mais longo, mas o que é? 20 minutos por dia, você fica realmente com os seus chakras equilibrados, com o mental, emocional e fisiológico em equilíbrio, não é? Então, a respiração são o quê? 3 minutos. Então, eles trabalham de uma forma... Porque a gente até acaba desaprendendo a respirar. Verdade. E uma coisa, respiração e emoção andam juntas. Então, às vezes a gente tem que usar o caminho contrário, né? Eu tô com uma raiva daquela pessoa, ou eu tô com medo de ir para aquela reunião, ou eu tô inseguro e não consigo controlar. Então, às vezes a gente não consegue trabalhar a emoção. Então, vamos trabalhar a respiração, que quando a gente acalma a respiração, a gente acalma a emoção, né? Então, hoje não é um adicional. Eu acho que as pessoas que querem ter saúde e viver com sucesso, é importante trabalhar esse lado. Então, 2 recomendações aí, um processo de meditação, a pessoa meditar e trabalhar com a respiração. Respiração e yoga. De certa forma, então, nesse processo, ou nessa prática, a pessoa está ali fazendo um casamento entre coaching e espiritualidade? Com certeza, com certeza. Eu sempre me preocupei com essa integração, porque nós somos um todo, né, Samuel? Como é que trabalha o racional e os outros dois lados, né? Como é que fica? É verdade, é verdade. Esse livro, o Coaching, Caminhos para a Transformação da Carreira e da Vida Pessoal, agora é um best-seller. Que bacana, muito bom. E como que foi esse processo de escrita, ou melhor, o que te inspirou a escrever esse livro, né? Olha, foi um processo longo, Samuel. Era uma vontade de compartilhar aquilo que eu estava vivenciando. Porque é claro que a gente também procura ir aperfeiçoando o trabalho. E eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, de trabalhar no processo para auxiliar as pessoas a crescerem. E aquilo me trazia tanta alegria, as pessoas ficavam assim, atingiam, né, os seus resultados, chegavam em processos onde elas não imaginavam.
me deu vontade de compartilhar. E eu comecei a escrever, parei, parei. Na terceira vez, falei, não, agora eu vou colocar uma data. Aí eu coloquei uma data. E aí ele saiu, realmente. Foi assim. É isso aí, vocês viram aí uma entrevista interessantíssima com a Ana Zaharov, essa pessoa que realmente passa as informações com muita consciência. Nós agradecemos aqui a Ana. E que você possa também realmente ajudar muitas pessoas nesses processos de coaching e também nesses processos de meditação, de respiração e tudo isso. Pedimos que você, então, agradecemos e pedimos que deixe uma mensagem para os nossos amigos internautas, então, que estão acompanhando a gente aqui via internet. Então, me ocorreu assim, né, como uma mensagem final, a questão da paciência, né? Até por conta disso que a gente estava falando, a gente vive num mundo agitado, de mudanças rápidas e muitas demandas ao mesmo tempo. E o que eu tenho percebido, assim, às vezes o que dificulta a gente chegar em determinado lugar é porque a gente desiste antes, porque a paciência termina. E como você deu uma mensagem ali no início, você falou que a maturidade a gente não compra no supermercado, a paciência também não. A gente desenvolve, né? A paciência e a persistência. Então, com aquela sabedoria interna que a gente vai acumulando ao longo do tempo, se você tem ou não a possibilidade de ter uma ajuda de um terapeuta, de um coaching, de um mentor, enfim, mas a paciência, a persistência e você conseguir trazer à tona, olhar para dentro da sua sabedoria, não tem como não chegar, chega mesmo. Muito bem. Te agradece aqui a participação da Ana Zaharov aqui, falando sobre coaching no programa Consciência Próspera. Agradecemos também ao Instituto Biosegredo, ao Alexandre Ferreira e a você que está acompanhando a gente aí, prestigiando. Recomendo e sugiro, convido você, que você se sentiu que realmente esse vídeo engrandece ou te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, curta aí nas redes sociais, indique para outras pessoas, que é sempre bom saber que está se espalhando essas informações que engrandecem realmente a nossa consciência. Um beijo de luz no seu coração, um abraço carinhoso aí para você que tem uma vida realmente cheia de maturidade, cheia de realmente de direção, discernimento, de paciência e de muito amor. Tudo de bom no seu caminho e espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera, hein? Gratidão!